Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia para a nossa meditação. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, 1 a 6. Eclesiastes 9, 1 a 6. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvairos enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nos conduza à compreensão da Tua palavra e à aplicação dela nas nossas vidas. Que sejamos moldados e transformados por ela, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já sofreram algum risco de propósito? Algo que você falou, vou arriscar, vou correr esse risco, vou assumir essa responsabilidade. Você já deu um passo corajoso na sua vida? Você já olhou para o incerto e falou, vou. Lá em Alto Caparaó, muitas pessoas conhecem a cidade por conta das coisas relacionadas ao frio. Subir o Pico da Bandeira, tomar café gourmet, aquelas coisas que são para os tempos frios. Mas Alto Caparaó é muito bom também no calor, tem muita cachoeira. E uma das coisas que desde menina a gente fazia era ir para as cachoeiras para nadar. E de quão mais alta a pedra que você mergulhar, mais benquisto você era, né? E até hoje os meninos que lá estão, dentre a turma, inclusive dentre as meninas, né? Então, era aquela coisa de você subir do alto da pedra mais alta dos poços assim, olhar assim, eu pulo, não pulo. Água gelada, quem já foi lá, quem já nadou em Alto Caparaó, sabe que não é uma água morninha, tipo das praias nordestinas. A água de Guarapari é morninha, perto da de Alto Caparaó, né? Lá a água é gelada. E a gente ficava, pulo, não pulo, pelo gelo, pelo tamanho, muita pedra, fala assim, vai com uma pedra dessa, acha a minha testa. Né? Mas a gente, na irresponsabilidade da juventude, da adolescência, vinha correndo e sem muita reflexão, pulava de mergulho de cabeça, e você passava o segundo mais longo da sua vida vendo o mundo passar, até você cair de cabeça dentro d'água e vazar do outro lado. Né? Mas é assim. Você às vezes vai tomar algumas atitudes que são muito corajosas. Dos muitos programas de TV que, vez ou outra, eu gosto de assistir,
esses dias eu estou maratonando um desses que eu gosto, que é aquele Largados e Pelados. E eu acho fantástico aquele negócio de uma pessoa ir para um lugar sem nada, para ficar ali durante 21, 40 ou 60 dias, cada desafio tem um prazo, sem nada. Você fazer fogo, caçar, comer, construir abrigo, você vai com a faca na mão e valentia. Pessoas que, o último que eu assisti agora, teve um camarada que perdeu 35 quilos nos 40 dias, quase 1 quilo por dia, né? Mas fico falando, gente, o que leva uma pessoa a agir dessa forma, né? Eu vou para lá testar os meus limites. A gente está toda hora também exposto a fazer decisões talvez menos drásticas, menos absurdas, ou para alguns pode ser mais absurdas, mas são atitudes corajosas. O rapaz que um dia resolveu cruzar a sala, cruzar a rua, passar por outro lado e iniciar uma conversa com aquela moça, que um dia chegou para ela e falou assim: vão noivar? E que depois os dois resolveram se casar e começar uma vida. 2 meninos vão começar uma vida a 2. E depois, para piorar, fala assim: vamos colocar uma criança nessa história. 2, 3, 4, e a gente vai se virando aqui, aprendendo enquanto cria esses meninos. E aí, vão comprar uma casa financiada em 30 anos? Um carro financiado em 2, 3? Vamos abrir um negócio? Vamos fazer um investimento? Vou mudar de emprego? Vou mudar de cidade? Vou fazer um concurso? Vou pedir demissão? Viver é arriscado. Viver é estar o tempo todo diante de coisas que você diz assim: e agora, o que é que eu faço? Eu dou o próximo passo ou não dou? Eu fico parado, estacionado onde eu estou, ou eu faço alguma coisa? E aqui estamos diante de um Salomão, chamado lá no texto de o professor, né, o sábio, ou na nossa tradução, o pregador. Lá na língua hebraica é o Kohelet, ou Kohelet, vai de acentuação. E ele, nas suas reflexões sobre a vida, observando a experiência dos outros, observando a própria experiência, aquilo que ele viu, ouviu e aquilo que ele viveu, ele começa a falar sobre várias coisas da vida. O capítulo 8, por exemplo, a partir do versículo 10, ele vai falar das coisas que são desiguais, né? De gente que às vezes tem muito, gente que tem pouco, gente que consegue muitas coisas, gente que consegue pouca coisa, gente que faz muito, gente que faz pouco, gente que é muito boa, gente que é muito ruim. Agora, no capítulo 9, ele fala de coisas iguais. Ele começa a falar, e nesses 6 versículos que nós lemos, ele fala das coisas que são iguais. E a coisa mais igual de todas para Salomão é o fato de que todos vão morrer. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Tem um perfil no Twitter que é muito engraçado. Todo dia esse perfil no Twitter lança uma frase assim: lembra que você vai morrer. Ou assim, hoje você está um dia mais próximo da sua morte. Ou assim, pode ser hoje que você vai morrer. Ele está constantemente te lembrando da sua mortalidade. E eu o sigo porque é engraçado, né? Do nada você está lá e vendo: opa, está aqui me lembrando da minha mortalidade. E Salomão faz questão de dizer essas coisas, mas ele vai pensar na vida enquanto pensa sobre a morte, porque não dá para pensar um sem pensar o outro, né? Os antagônicos aqui são necessários. Você não consegue pensar em luz se você não pensar no escuro,
Você não consegue pensar em fome se você não tiver saciedade. Você não consegue pensar em calor se você não tiver uma noção de frio. E você não consegue pensar em morte se você não tiver uma noção do que é a vida. E ele então vai trabalhar essas coisas, ele vai começar analisando a vida em si, e ele faz a seguinte percepção: olha, eu apliquei a minha vida a perceber como as coisas funcionam, no versículo 1, e a tentar entender com clareza como que acontece. Que os justos, os sábios, as pessoas retas, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Ele aqui não está falando sobre salvação e condenação eterna. Esse versículo 1, ele está falando assim, sabe aquele livro que ficou famoso, chamado O Segredo, da Lei da Atração? Salomão já tinha refutado no capítulo 9, versículo 1, há muito tempo. Fala assim: não existe lei da atração. O que ele está dizendo aqui, olha, que por mais que você seja uma pessoa boa, justa, honesta, isso não significa que você vai ter só coisa boa na sua vida. Por mais que você seja uma pessoa comprometida, que você seja um bom trabalhador, que você seja uma pessoa, um cidadão exemplar, por mais que você seja um cristão dedicado, você não tem a garantia de que só coisas boas vão acontecer na sua vida. E o contrário também, o fato de algumas pessoas serem muito más, perversas, não significa que elas terão só coisas ruins em suas vidas. Ou vai dizer que às vezes você olhou para uma pessoa que humanamente falando é muito boa, tendo sua vida ceifada precocemente na matemática humana, e você falou assim: tinha tanta gente mais digna de morrer do que essa pessoa boa, né? Tem tantas pessoas más, hediondas, pessoas criminosas, pessoas desprezíveis, que se era para fazer uma faxina no mundo, para o mundo se tornar um lugar melhor, tinha tanta gente melhor para morrer do que a minha mãe, do que o meu pai, do que o meu amigo, do que o meu irmão. Tem tanta gente má nesse mundo, e a gente vê gente boa recebendo diagnóstico de câncer incurável. Tem tanta gente boa que infarta. Tem tanta gente boa que é demitida. Tem tanta gente boa passando por perrengues na vida. Tem tanta gente boa lutando com dificuldade para ter o pão de cada dia em cima da mesa. Tem tanta gente boa sofrendo. E aí Salomão está dizendo: olha, não ande na ilusão que o fato de você ser uma pessoa boa significa que você só vai atrair coisas boas para você. Porque não é assim que funciona. Coisas ruins podem acontecer com coisas boas, e ele já vinha falando, e esse é um questionamento bíblico dos salmistas, por exemplo, né, falando assim: mas como é que pode? Jó vai falar disso. Tem tanta gente má que prospera, que enriquece, né? O salmista vai dizer assim: parece que eles têm mais saúde, os ossos deles não envelhecem, eles não ficam doentes, tudo que eles fazem dá certo, e eu que estou andando com Deus, às vezes estou passando uns perrengues assim que não tem noção. Salomão está dizendo: não existe lei da atração. E a resposta dele para essas coisas é dada no próprio versículo. Ele diz: os seus feitos estão nas mãos de Deus. Nós não esperamos neste mundo por recompensas terrenas. Nós não estamos olhando para o aqui e o agora e dizendo: olha, o tipo de homem que eu sou, a mulher que eu sou, eu só espero o melhor de Deus para a minha vida. Deus tem que me recompensar pela pessoa maravilhosa que eu sou. Salomão está dizendo: não, olha,
Isso não está no nosso horizonte de futuro. Nós sabemos que os nossos feitos estão nas mãos de Deus. E isso para Salomão é algo que traz certo descanso. É algo que traz certa paz no coração, o fato de saber que os feitos dos justos estão nas mãos de Deus. Ainda que na vida aqui, terrena, momentânea, ainda que na nossa história aqui, coisas ruins aconteçam com pessoas boas. E aí a gente vai olhar para ele falando, nossos feitos estão nas mãos de Deus. E meus irmãos, existe algo muito importante que você precisa saber sobre estar nas mãos de Deus. É a melhor coisa que existe. Né? Não tem quando a gente fala assim, está na mão de Deus. Mas é a pior coisa que existe também. Melhor coisa que existe, o Salmo 139 diz assim, olha, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim impões a mão, o Senhor me protege. O Senhor Jesus lá em João 10 diz assim, estão nas minhas mãos de onde ninguém pode arrebatar. Mas só que em Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, está dizendo que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Estar nas mãos de Deus é a melhor coisa para aqueles que estão firmes em Cristo. Mas é a pior coisa para aqueles que estão longe de Cristo. É igual algo que eu costumo dizer sobre pessoas que dizem, só Deus pode me julgar. Que bom. Mas que ruim. Que bom, porque Ele não é injusto como os juízes humanos podem ser. Mas que ruim, que Ele é justo. E se Ele olhar para nós, do jeito que a gente é, e Ele virar para você, que fala assim, ninguém pode me criticar, ninguém pode apontar o dedo para mim, só Deus pode me julgar. E a minha pergunta constante para pessoas que esbravejam com essas palavras é, isso não te assusta? Isso não te faz esconder debaixo da cama aterrorizado pelo fato de que o justo juiz, o santo, o perfeito, vai te julgar? Essa é a noção salomônica de que, olha, as vidas estão nas mãos de Deus, bons e maus, mas os que andam na justiça podem ter a consciência de que estar nas mãos de Deus, com fé em sua soberania, é a melhor de todas as coisas. O versículo 2, então, ele vai começar a falar sobre a mortalidade. Tudo sucede igualmente a todas as pessoas. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Ao bom, ao puro, ao impuro, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao bom, ao pecador, o que jura no sentido de firmar compromisso e o que teme o juramento, ou seja, quem não quer se comprometer com nada, tudo acontece igual com todo mundo. A vida, em termos bíblicos, a chuva vai cair para todo mundo e o sol vai brilhar para todo mundo. Estaremos todos sujeitos a todas as coisas. Se Deus livre e guarde, que Deus não trate isso como oração ou profecia, né? Mas se Deus livre e guarde, janeiro brota outra enchente aí. Na casa dos crentes firmes da Sexta Igreja, pode saber que a água não vai chegar. Aí eu vou saber se é crente de verdade, porque se você for crente de verdade, a água vai fazer uma curva miraculosa assim, igual lá no Mar Vermelho, né? Ela vai acontecer algum milagre divino que ela vai para a casa do seu vizinho que não está firme com Jesus, e na sua casa, crente, não tem enchente. A Sexta Igreja. 60 anos aqui, a enchente nunca veio aqui, porque aqui é um lugar de gente crente, certo? Você sabe, mais que eu, quantas lamas e barros que você já limpou aqui, quantos final de culto que nós fomos subir com cadeira para cá, subir com mesa, e aquele corre. Salomão está dizendo, quem está indo no templo sacrificar, quem não está indo. Quem é um cidadão exemplar e quem é um bandido mau caráter. Está tudo acontecendo igual para todo mundo. Mas a consciência dele todos os nossos feitos estão nas mãos de Deus.
Então eu não estou esperando justiça, coisas nesse mundo aqui, agora, que vão equalizar essa conta, né? Que vão trazer algum nível de igualdade. Aí ele vai para o versículo 3, que aí ele dá um solavanco na gente, em si mesmo em primeiro lugar, mas também na gente. Porque a gente pode começar a assumir um discurso de coitadinho. Tadinho de mim. Coitado de mim, é verdade, eu sou um sofredor. Por que as coisas ruins acontecem comigo? Aí ele diz no versículo 3, esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, mas também o coração dos homens está cheio de maldade, há desvairos enquanto vivem, e depois disso a morte. É como se ele dissesse assim, se Deus for justo mesmo, esses negócios que acontecem, tudo nós merecemos, porque o nosso coração é cheio de maldade. Nós não somos de natureza boa, nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Ele está falando aqui de depravação total. Ele está dizendo, olha, os seres humanos são maus em seus corações, o interior do ser humano é mau. E se Deus for olhar simplesmente para merecimento, todos os males que ocorrem sobre a raça humana, ok, serei aqui aquela leitura fatalista do universo, né? De um universo no qual Deus olha e diz assim, toma lá da cá. Vocês não merecem, eu vou condená-los. Vocês são maus, perversos, os corações de vocês são corruptos, corrompidos. Todo o mal que vier para vocês é pouco. Salomão chama essa realidade para que você tenha a consciência da sua própria pecaminosidade, de que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas não se iluda achando que você é uma pessoa tão boa assim. Não se iluda achando que você é uma pessoa tão santa assim, tão perfeita assim, tão reta assim. Você foi imaculada pelo pecado, você foi imaculado pelo pecado. Existe essa força espiritual poderosa agindo dentro dos seres humanos. E depois disso, morte. Parece fatalismo, né? Mas não, no versículo 4 ele fala, olha, porém, para quem está vivo, ainda tem esperança. Para quem está vivo, você não precisa ficar nessa, coitado de mim, estou condenado, meu coração é corrupto, Deus vai mesmo fazer o mal para mim. Ele diz, para quem está vivo, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Ele vai dizer com todas as letras, e ele vai usar um provérbio aqui, que é um provérbio que é tanto da cultura judaica quanto da cultura árabe, que diz que é melhor você ter um cão vivo do que um leão morto. Um cão, um ser desprezível, um cão, então você não está pensando do seu pet cheirosinho que você manda uma vez por semana lá para o pet shop para tomar banho, cortar a unha, passar perfume, aquele negócio. Não, você está pensando em cão sarnento de rua. É cão, a ideia de cão aqui é o cachorro caramelo lá da sua rua, né, que avança em todo mundo, aquele cachorro desprezível que você fica pedindo a Deus e a carrocinha para levar logo, né? O que Salomão está dizendo assim, é melhor um cachorro desse vivo do que um leão morto, porque um cachorro desse, pelo menos ele ainda faz alguma coisa, ele está vivo. Um leão morto, nossa, o leão, o rei da selva, com sua juba, sua força, ok, mas ele está morto, não te protege de nada, serve para nada. É um leão morto. O que ele quer dizer com isso? A vida ainda é melhor do que a morte. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as situações que a gente passa, estar vivo, ainda que na fraqueza, ainda que na dificuldade, é melhor do que estar morto e ser glorioso. Né? Os grandes épicos da literatura, da história, tem muito essa coisa, né, da morte honrosa.
de alguém que morre com a honra. A cultura dos samurais lá do Japão, né, tem muito disso, de morrer com honra. E aí Salomão aqui está dizendo, não, é melhor viver uma vida comum do que ter uma morte de leão, uma morte honrosa. É melhor ter uma vida com significado, é melhor ter uma vida que vai para algum lugar, que faz alguma coisa, e ele vai dizer lá nos versículos que nós não lemos, a partir do versículo 7, que come, que bebe, que cria os filhos, que trabalha, uma vida comum do lar, do que falar assim, nossa, eu tive uma morte gloriosa. Ok, mas você está morto. O outro tem uma vida simples, comum, no recôndito da casa dele, mas ele está vivo. Ele está vivo. E aí ele vai dizer sobre isso algo muito interessante no versículo 5. Ó, os vivos têm uma vantagem sobre os mortos. Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem de nada. Versículo 5 ele diz isso. Então nós já temos a vantagem do conhecimento. Por quê? Morto está morto, ele não sabe de mais nada. E olha só que negócio fantástico que ele diz, e que eu fiquei meditando e ruminando sobre isso quando eu estudava o texto um tempão. Ele fala, porque a sua memória jaz no esquecimento. A memória do morto jaz no esquecimento. Aí você diz assim, pastor, isso eu discordo. Porque se tem uma coisa que a gente faz, é se lembrar de quem morreu. A gente se lembra dessas pessoas. São importantes para nós. São especiais para nós. Para nós. Quais as memórias que você tem da sua tataravó? Ela foi muito importante para o seu tataravô. Ela foi uma mãe fantástica para os seus trisavós e para os seus trisatio-avós. Talvez ela tenha sido uma irmã fantástica. Talvez ela tenha sido uma membro assim maravilhosa na igreja dela. Talvez essa mulher, nessa sua trisavó, tenha sido uma cozinheira, que o povo quando ia na casa dela comia bem, falava, não tem tempero igual a da dona fulana de tal. Mas tirando aquela primeira e segunda geração que conviveram com ela, você que é sangue do sangue dela, que memória dela que você tem? Qual é o cheiro da sua tataravó? Qual era o som da voz dela? Qual era o sabor do tempero da comida dela? Que tipo de mãe ela foi? Que tipo de esposa ela foi? Ah, pastor, nossa família registra muito bem as histórias e eu tenho uma noção muito clara de quem foi a minha tataravó. Mas eu estou perguntando das suas memórias, das experiências que você teve com ela. E deixa eu te dizer um negócio. Daqui uns 150, 200 anos, a não ser que Jesus volte antes, Lorena, ninguém vai lembrar que você existiu. Adriel... o Adriel que trocava violão, tem uns vídeos, tem umas fotos, legal. Adriel, meu ancestral. Né? Vão olhar para nós assim, e no máximo, umas memórias de que fizeram alguma coisa, mas não tem afeto, não tem aquela coisa de, nossa, essa pessoa me marcou profundamente. Nem a memória sobrevive. Sobreviveu lá para quem conviveu imediatamente, para quem comeu da comida, para quem abraçou, para quem sentiu o cheiro, para quem foi filho, para quem foi marido, para quem foi pai, para quem foi mãe. Nós aqui carregamos um restinho do DNA, mas a gente não sabe. A minha tataravó, por exemplo, na verdade minha trisavó, ela era índia. Minha avó sempre falou, a vovó foi pega no laço, era puri, né? Ela era índia. Legal, eu sou descendente de indígena. Só isso que eu sei, mais nada. Não sei mais nada da minha trisavó puri. Eu quero falar isso, não é para você ficar assim, nossa, que coisa, não, como é que o pastor não tem sentimento e não sabe nada da trisavó dele. Mas é para você ver que Salomão está falando que a gente vai cair no esquecimento. Sabe?
os nossos filhos vão lembrar da gente, a nossa esposa, os nossos netos que conviver com a gente vão se lembrar da gente. A minha mãe tem memórias maravilhosas da minha bisavó, que foi quem levou a minha mãe para a igreja. Mas a minha bisavó morreu dia 8 de dezembro, eu nasci dia 9. Ela é uma das pessoas mais importantes da história da vida da minha mãe, mas para mim ela significa muito pouco. Ela morreu um dia antes de eu nascer. Você está entendendo o que Salomão está dizendo aqui? Que a vantagem do vivo é que a gente ainda está fazendo a história, que a gente ainda está existindo, que a gente ainda está realizando alguma coisa, porque aqueles que morrem, chega um momento que nem memória existe mais, eles caem no esquecimento. Caem no esquecimento. Isso é a vida. E aí vem o versículo 6, que diz assim: amor, ódio e inveja, para ele já não existe mais. Morto não tem mais sentimento. Não tem alto e baixo, vencer, perder. Né? Não tem. Não tem amor, ódio, não tem perda, não tem ganho, não tem inveja, não tem satisfação. Tudo já passou. A vida deles acabou. Mas você tem vida. Eu tenho vida. Salomão fala de uma perspectiva, eu lembro sempre de dizer aqui, a última frase que nós lemos no texto é: daquilo que se faz debaixo do sol. Quando ele usa a expressão debaixo do sol no livro de Eclesiastes, ele quer dizer o seguinte: pense na vida como sem qualquer tipo de intervenção divina. Pense na vida como você vê, numa análise fria dos fatos. Essa é a vida debaixo do sol. Na concepção de um Deus celestial, de um Deus que está acima de todas as coisas. Então a vida debaixo do sol é a vida sem Deus. É só esse fatalismo. É só, ok, não adianta ser crente que você vai sofrer do mesmo jeito. Aproveita para viver, que senão você vai morrer mesmo. Não viva de maneira heróica, ou viva uma vida do jeito que você quiser, e pense que não existem mortes heróicas. Mortes sublimes. Mas ao mesmo tempo Salomão está dizendo: olha, já que você está vivo, viva. Quando ele diz, os mortos não fazem nada, automaticamente ele está dizendo, você ainda faz alguma coisa. Quando ele diz, os mortos não se lembram de nada, ele está dizendo, você se lembra de alguma coisa. Quando ele diz, os mortos não têm mais sentimentos, você ainda tem. Quando ele diz, os mortos não realizam obras, você realiza. Quando ele diz, um leão morto é inútil, mas um cachorro vivo é importante, é melhor, olha, lembre-se que você está vivo, ainda que a sua autoimagem seja de um cão, mas você está vivo, então viva. Mas só que viver esse negócio arriscado que eu comecei descrevendo aqui. De tomar decisões, de fazer escolhas, de dar passos, de ir além, de ir adiante. E eu quero te chamar para fazer algumas aplicações aqui. Porque viver é arriscado. Mas porque viver é arriscado, você precisa de uma coisa, viver com fé. Viver com fé, com confiança. Porque o princípio pelo qual Salomão desenvolve o seu argumento é: todos os feitos estão nas mãos de Deus. Isso aqui precisa balizar a sua vida. Saber que independente de qualquer coisa, a sua vida está nas mãos de Deus. O que você faz, o que deixa de fazer, Deus é sempre presente, em sua onipresença, em sua onisciência. Né? O Senhor Jesus se lembra de coisas que nós nem mesmo lembramos. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa história. Sou fascinado, por exemplo, por aquele momento em que Jesus está descrevendo o juízo final, em que Jesus está lá dizendo, olha, teve um tempo que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive frio, vocês me aqueceram.
E as pessoas viveram a vida delas e elas mesmas parecem nem se lembrar disso. Jesus diz. E elas começaram a perguntar: Jesus, quando foi que eu fiz isso? Jesus diz: quando vocês fizeram isso a qualquer um desses pequeninos. A vida de vocês estava passando diante dos olhos de Deus. O pastor Pedro falou aqui recentemente, eu já usei essa expressão também, corandeu. Tudo está acontecendo sob a perspectiva divina de quem assiste toda a história, de quem vê toda a história, intervém na história e age na história. Então a gente precisa, já que a gente vai se arriscar nessa vida, já que viver é arriscado, vive com fé, porque aí você vai ter a maturidade para tomar decisões arrojadas na sua vida. Tem muitas vezes que a gente não vai além, que a gente não age, que a gente não se arrisca, que a gente não toma decisões, que a gente não dá passos importantes, porque a gente às vezes não tem fé. A gente não consegue entender o fato de que existe um Deus guiando a nossa história. A gente lê aqui Salomão dizendo, os seus feitos estão nas mãos de Deus, mas nós não conseguimos assimilar isso para a nossa vida prática, de que a nossa vida está na mão de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E isso me traz paz, de saber que o Deus soberano de todo o universo tem meus feitos em suas mãos. Então, já que viver é tão arriscado, já que a gente pisa sempre nesse terreno inseguro, a gente está arrumando para o vazio e para o escuro, que tal depositar a sua fé, a sua confiança naquele que conhece aquilo que é obscuro para você? Naquele que conhece o que é inseguro na sua perspectiva, naquele que conhece o futuro, naquele que conhece os próximos passos. Comece com fé. Às vezes você está travado em muita coisa na sua vida, em muitas áreas, porque infelizmente você adotou essa visão que Salomão está tratando aqui, de olhar para o mundo com mero fatalismo, como se fosse uma operação matemática. Não, vai ser assim, porque com fulano foi assim, com Beltrano foi assim. E você lê a Bíblia das intervenções divinas no passado, você tem testemunho da sua mãe, da sua avó, do seu pai, dizendo das provisões de Deus, das grandes coisas que Deus fez na vida deles, na história deles. Você vem à igreja, você ouve missionários, você ouve pregações, você ouve constantemente falar do poder de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, mas você vive muitas vezes como se fosse um ateu. Você não consegue andar com fé em momento algum, de falar, ok, eu vou dar esse próximo passo, ainda que eu não tenha todos os detalhes, ainda que eu não tenha todas as respostas, mas eu vou com fé. Eu creio em um Deus que é provedor, eu creio em um Deus que me sustenta, eu creio em um Deus que me guarda, eu creio em um Deus que me guia, porque minha vida, os meus feitos estão nas mãos de Deus. Viver é arriscado? Então, se vai correr risco, corre com o melhor plano de seguro que você pode ter, que é a fé. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. Pastor, você está me chamando para viver de maneira irresponsável? Não. Porque o próprio Jesus, quando foi tentado nesse ponto, o que ele fala com o diabo? Fala, olha, não vão tentar a Deus. O que o diabo faz? Sobe com ele no alto do pináculo, fala assim, pula aqui que Deus garante que vai mandar os anjos te segurar. É esse tipo de fé. Vou agir e viver de maneira constantemente irresponsável, porque Deus está cuidando de mim mesmo. Não, mas eu vou ser uma pessoa menos medrosa, menos fatalista, menos pessimista. Eu vou conseguir olhar para a vida e perceber situações nas quais sim, eu posso dar o próximo passo, porque eu creio em um Deus que pode me ajudar, em um Deus que pode me prover. Viver é arriscado, então viva de maneira virtuosa, viva da melhor maneira possível. Olha que Salomão está o tempo todo dizendo aqui, olha, a justiça não garante que você vai ter uma vida boa. Você sacrificar
lá no templo, você se comprometer, você ser uma pessoa boa, justa, honesta, isso não garante que coisas ruins não vão acontecer com você. Mas em nenhum momento Salomão critica isso, de falar assim, não, porque as coisas ruins vão acontecer mesmo com gente boa, então vive a vida de qualquer maneira. Salomão, em momento algum, disse isso. Pelo contrário, a gente vai ver na sequência do texto que o que ele diz é justamente: vivam uma vida honesta. Ele vai falar de família, de trabalho, de obras, de realização, né? Dizendo o clássico versículo que nós conhecemos: tudo que vier à mão, faze conforme as tuas forças, porque para o além onde tu vais não tem mais obra para fazer. Salomão então está nos orientando e nos direcionando para viver uma vida virtuosa. Então, ok, viver é arriscado. Eu vou ficar correndo riscos desnecessários, fazendo coisas que eu sei que Deus não se agrada. Eu vou correr o risco constantemente de deliberadamente desagradar a Deus, porque eu tenho uma vida só mesmo, então eu vou viver essa vida do meu jeito, do jeito que eu quiser. Não, eu vou viver a vida buscando a virtude. As Escrituras dizem para nós que tudo aquilo que for justo, que for verdadeiro, que tem boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. As Escrituras nos dão constantemente a direção para nós conduzirmos a nossa vida. Quais são as práticas que se esperam de nós? Salomão aqui está fazendo uma digressão para dizer, olha, é fato que coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas isso não deve ser um argumento para você deixar de ser uma pessoa boa. Buscar fazer aquilo que é justo, aquilo que é bom, cultivar virtudes, de buscar você, marido, ser um marido cada vez melhor. Você, esposa, ser uma esposa cada vez mais excelente, uma bênção de Deus dentro do seu lar. Nós, filhos, sermos filhos preciosos para os nossos pais, para as nossas mães. Você que trabalha, ser um funcionário daqueles assim, nota 1000. Você que estuda, ser um aluno que se destaca por sua excelência. Somos chamados a uma vida virtuosa. Ah, pastor, e se mesmo vivendo virtuosamente eu passar por dificuldades? Lembre-se que seus feitos estão nas mãos de Deus. Deus se lembra. Deus sabe. Deus conhece. Lembre-se que Paulo, ao falar sobre o trabalho, diz assim: trabalhe como que para o Senhor. Ah, mas o meu patrão não me viu, não me valoriza. Deus está vendo. Ah, eu limpo essa casa, eu faxino, eu faço comida, eu lavo as vasilhas, meu marido não reconhece. Deus está vendo. Eu sou um marido provedor, morro de trabalhar, e a minha esposa parece que não vê o homem que homem esforçado que eu sou. Deus está vendo. Ah, eu estou aqui nessa igreja ralando, trabalhando, desenvolvo meu ministério e ninguém valoriza o meu ministério. Deus está vendo. Deus conhece. Nada passa desapercebido ante aos olhos do Senhor. Salomão então está nos chamando a viver uma vida virtuosa, praticando aquilo que é bom, praticando aquilo que é justo. Mas ele também está nos chamando, já que viver é arriscado, viva com fé, viva buscando a virtude, viva com um propósito. Ele vai estar apontando aqui constantemente para o fato de que, olha, os mortos não têm mais um porquê, eles não têm mais o que fazer, o morto não tem mais esperança, o morto não tem mais amor, ódio, vontade, o morto não pensa, o morto não tem, mas você está vivendo. E quais são os rumos que você está dando para a sua vida? Essa é uma pergunta de $1 bilhão. Salomão está dizendo, você tem uma vida, você é melhor do que um leão morto.
Deus te deu uma vida, você está vivo, você já tem uma vantagem sobre aqueles que hoje estão nos cemitérios. E o que você está fazendo com esta vida? Qual é o legado da sua vida? Quais são os rumos da sua história? Para onde você está indo? O que você está construindo? Que tipo de história você está edificando? Qual é o seu propósito? Um construtor entra em um terreno e ele tem um propósito, construir aqui uma casa, e ao final ele compara aquilo que foi projetado com o que foi executado, e ele pode dizer: meu propósito foi cumprido. Daquele terreno, daquele lote, hoje existe aqui uma residência para uma família morar. E dentro em pouco, essa casa vai ser habitada. Cumpriu o propósito. Um professor entra numa sala de aula e ele tem um propósito. Hoje vou transmitir este conteúdo aos meus alunos para colaborar com o conhecimento deles. E ao final da aula, esse professor pode dizer: hoje foi um furdunço só e eu não consegui passar uma linha de conteúdo, eu não cumpri o meu propósito. Ele pode dizer: uau, hoje a aula foi muito boa. Eu consegui transmitir o conteúdo, a meninada interagiu, eles captaram o negócio todo. Hoje eu sinto que eu cumpri o meu propósito, eu fiz o que eu tinha que fazer. O que você tem que fazer nessa terra? Nascer, crescer, reproduzir, pagar boleto e morrer? Ou existe algo maior para o que você está olhando, para o que você está mirando? Existe algo maior que você está construindo na sua história? Você olha para os seus filhos e você pensa: eu quero que eles tenham o que vestir, o que comer, e que no final sejam cidadãos que pelo menos não deem muito problema para a sociedade? Ou você olha para eles como um ministério, nos quais você quer implementar o caráter de Cristo? Você olha para o seu chamado na igreja, e qual é o seu propósito? Você que dá aula para as crianças, é entretê-las para que o papai e a mamãe consigam assistir o culto em paz? Ou é apresentar o Evangelho de Cristo para essas crianças? Você que toca, por que toca? Você que canta, por que canta? Qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Salomão está dizendo: olha, morto não tem mais finalidade não, mas você está vivo, você tem. E qual é a sua? Você está aqui só para ocupar espaço e gastar oxigênio? Ou há uma finalidade? Fala: não, a minha história se resume a fazer isso. Para o cristão, nós sabemos que é a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, a nossa história é para a glória de Deus. Mas no aspecto específico, qual é o rumo da sua história? Para que você está aqui? Para que você está nesta igreja? Para que você mora onde você mora? Trabalha onde você trabalha? Estuda onde você estuda? Qual é o seu propósito? Propósito específico, aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Se você não sabe, coloca isso como motivo diário, constante da sua oração. Fala: Deus, para que o Senhor me pôs nesse mundo? Para que eu sirvo? Nessa engrenagem da raça humana, da história da redenção que o Senhor está construindo desde Adão e Eva até a segunda vinda de Jesus, que pecinha que eu sou nessa engrenagem aqui? Onde que o Senhor me encaixou? Para que eu sirvo? Você sabe para que você serve? Na história que Deus está desenvolvendo de toda a humanidade, você sabe qual é o seu propósito?
Viver é arriscado, então não gasta a sua vida sem saber de onde vai, para onde vai, de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Você não caiu de paraquedas aqui, você foi criado com um propósito, você tem os dons que você tem com um propósito, você tem os talentos que você tem com um propósito, você tem a família que você tem com um propósito. Tudo que você é, tudo que te cerca, todos os seus passos, já que a sua vida está nas mãos de Deus, tem um porquê. E essa precisa ser uma finalidade sua, descobrir o para que você existe. É para a glória de Deus no âmbito geral, mas qual é a minha maneira de glorificar a Deus? Onde Deus vai ser glorificado na minha vida? Quais os aspectos? Em que sentido? Nessas esferas, família, trabalho, igreja, como desenvolverei isso? Com um propósito. Viver é arriscado. Então, que pelo menos você saiba o que você vai fazer. Como eu disse lá dos programas de sobrevivência que eu gosto. Qual é o propósito daquelas pessoas? Eu estou aqui, eu tenho que sobreviver 40 dias. E naqueles 40 dias, deu fome, não tem nada para comer. A pessoa achou uma lagartixa, ela mata a lagartixa e come. Ela pisou numa barata, ela não vai subir numa cadeira e gritar. Fala, opa, proteína. E ela vai espetar e dar uma assadinha nela e vai comer a barata. Porque ela tem um propósito, chegar ao fim dos 40 dias viva. O propósito é sobreviver. E se para sobreviver eu tiver que comer formiga, cupim, ela vai comer. Se eu tiver que ferver água e beber uma água meio morna, eu vou beber. Porque o propósito é, eu estou aqui nesses 40 dias para sobreviver. Então, essa é a finalidade. E tudo que eu fizer ao longo desses 40 dias, se eu durmo, se eu acordo, se eu caço, se eu pesco, se eu corto uma árvore, se eu mato um bicho, é para sobreviver os 40 dias. Eu tenho uma finalidade, eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Qual é o seu propósito? Para onde você está indo? Mas por fim, Salomão nos estimula a tomar decisões. Já que a vida é arriscada, tome decisões. Olha, porque ele diz no versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem de coisa nenhuma. E já que eu sei da minha mortalidade, eu preciso resolver, eu preciso decidir o que eu vou fazer com a minha vida. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso ter decisões importantes. E a decisão mais importante de todas que você tem para tomar tem a ver com algo que Deus fez, que é a vida eterna. Porque perceba, a vida é um negócio tão maravilhoso, apesar de ser arriscado, que parte essencial da promessa redentiva de Deus está em vida. Vida eterna. Então, quando eu falo de morte, de mortalidade, eu sei que tem gente que não gosta. Não, pastor falando de morrer, falando que eu tenho prazo de validade, falando que coisa ruim vai acontecer. Misericórdia, o pastor falou que o povo vai esquecer de mim. E se eu te disser que você pode ser eterno? Que você pode viver para sempre? Que a morte pode ser vencida? E que você, em Cristo, pode ter essa vitória cabal e definitiva sobre a morte. E essa é a decisão mais importante que você tem para tomar, porque é uma resposta não só para o aqui e para o agora, mas para a sua eternidade. Os vivos ainda podem fazer alguma coisa. E a coisa mais importante que você precisa fazer é tomar uma decisão. Onde você vai passar a sua eternidade? Com quem você vai passar a eternidade? Você será um homem salvo, lavado, redimido,
por Jesus. Você será uma mulher resgatada pela graça salvadora de Jesus e poderá dizer: eu vivo essa vida arriscada, exposto à morte todo dia, mas com a certeza, eu vou viver depois, eu vou continuar vivendo para sempre. Você pode dizer: vivo desesperado essa vida porque é a única que eu tenho, que sabe lá o que me espera. Você sabe para onde você vai? Você sabe em quem você crê? Jesus é o seu Salvador? A sua vida é uma vida sem sentido, a sua vida é uma vida miserável. O cronômetro está contando de maneira regressiva para o seu desespero, se você não ainda tomou a decisão de andar com Cristo para ter vida eterna. Seu tempo está passando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lembra do Peter Pan? Capitão Gancho? Toda vez que ele ouvia o tic-tac, ele sabia: o crocodilo que arrancou meu braço está vindo ali. E ele era lembrado constantemente da mortalidade, da fraqueza dele. Toda vez que o tic-tac do relógio na barriga do crocodilo começava, ele ia se lembrando. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Para onde você vai? Tic-tac, tic-tac. Menos alguns segundos de vida desde a última vez que eu falei. Qual é a sua decisão? Tic-tac, tic-tac. Morto não converte. Morto não decide. Morto está morto. Tic-tac, tic-tac. Abra comigo para a gente encerrar. Lucas capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 16. Lucas 12, 16 diz assim: E Jesus proferiu uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho nem onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a vida que você tem, arriscada. Ela é arriscada porque nela reside a possibilidade de morte eterna ou de vida eterna. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Essa é a vida que você tem. E o que você fará com ela? Vamos orar? Senhor, nos conduza a decisões sérias em relação às nossas vidas, ó Deus. Estarmos diante dessa mortalidade, exalando quase que cheiro de caixão para nós enquanto lemos, nos traz a consciência da nossa própria fraqueza, da nossa própria finitude. Mas, ó Deus, há algo consolador em tudo que lemos aqui. Nossas vidas estão nas tuas mãos. Ó Deus, para alguns aqui isto é acalentador, para outros desesperador. Alguns
se alegram por saber: estou nas mãos daquele de onde ninguém pode me arrebatar. Outros: estou nas terríveis mãos do Deus vivo. Ó Deus, tem compaixão de nós. Não permita que vivamos uma vida miserável, sem sentido, sem direção. Não permita que sejamos uma árvore de Natal enfeitada, brilhante, simbólica, mas morta. Que vivamos ousadamente, corajosamente, essa vida arriscada que o Senhor deu para nós, mas que pode vir a ser eterna e plena, sem mais riscos, sem mais perigos, sem mais dores, mortes ou qualquer outra coisa, porque o Senhor nos fará eternos. Que essa seja uma noite de decisão para aqueles que ainda não resolveram o que é que vão fazer da vida. Que nessa noite eles decidam colocar essas vidas nas tuas mãos para viver para a tua glória. E que o Senhor nos abençoe, para o nome de Jesus e para a glória dele. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.